Fala pessoal, estamos aqui hoje em mais um Café com a Boa. Hoje eu estou com o Alexandre Gasparini, assessor aqui da Boa Vista Investimentos, um dos nossos parceiros, sócio do escritório também. Alexandre, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer, obrigado pelo convite. Bora lá. Bora lá, bora lá. A ideia aqui é bater um papo sobre assessoria de investimento, falar um pouquinho aí de como funciona o atendimento aqui dentro do escritório, né? A gente tem aqui uma série de processos que vocês acabam implementando e cumprindo também. Então, queria que você explicasse um pouco para o nosso ouvinte aqui como que funciona o atendimento aí com o Gaspa. Primeiro passo, imagina que eu tenho um cliente novo, um prospect novo que a gente fechou e a gente vai cuidar, fazer a gestão dos seus investimentos. O que eu gosto de fazer bastante é um raio-x, ou seja, eu gosto de fazer uma entrevista bastante longa para entender os objetivos de curto, de médio prazo, por que a pessoa quer investir, aonde ela quer chegar, e depois eu procuro entender qual que é o perfil dela investidor. Por exemplo, ela é uma pessoa conservadora, ela é uma pessoa moderada, ela é mais sofisticada. Com tudo isso, aí assim a gente começa a modelar e a sugerir alocações para o cliente poder decidir qual o melhor caminho ele quer seguir e tal. Eu costumo fazer reuniões periódicas, então todos os meses eu me reúno com os clientes para a gente falar um pouquinho, para fazer algum ajuste se precisar. Mas a primeira coisa que eu faço é definir o relacionamento, como é que a gente vai se comunicar e justamente o caminho que a gente vai seguir. Legal. Isso é o que eu faço. Legal. A gente separa muito aqui no escritório, né? O que é o relacionamento e o que é o atendimento do nosso cliente, né? O atendimento, ele é aquilo que a gente faz no dia a dia. Poxa, ó, te mandei um push, você precisa aceitar, olha, te mandei um e-mail, você precisa dar um de acordo e assim por diante. E o relacionamento é essa reunião periódica que você faz. Acho que mais do que isso, eu por filosofia, imagina que um cliente nosso, ele já tem a carteira de investimentos. Mas eu vou oferecer para ele todos os produtos que ele tem acesso do banco. Então eu olho de forma 360. Tudo que eu puder ajudar o cliente inicialmente, eu procuro fazer. Antes dele ter que acessar um canal do banco, por exemplo. Então, como eu estou com essa responsabilidade de apoiá-lo, eu procuro fazer isso inicialmente. Legal. Justamente porque ele aproveite tudo. A gente tem muita coisa legal do banco que o cliente pode usar. Que tipo de produto você acha que assim cabe dentro de uma carteira para um cara que está começando? Por exemplo, ele não precisa ter só investimentos, ele pode ter cartão de crédito, ele pode ter uma série de produtos do banco, mas de produto depende. Por exemplo, hoje eu atendi um cliente que ele entende toda a filosofia que a gente faz de renda variável, de dividendos, de renda passiva, de lá na frente ter uma carteira muito robusta para receber dividendos. Só que a pessoa, ela morre de medo, é mega conservadora. Essa pessoa só tem tesouro direto na carteira. Mas é porque ela é assim, então devagarinho a gente vai experimentando, mostrando como é, até ela criar a mentalidade para ter essa disciplina e paciência e aguardar o tempo de maturação dos dividendos. Legal. O perfil ele acaba sempre se sofisticando, né? O cliente geralmente começa moderado e vai, conforme o patrimônio inclusive vai evoluindo, ele vai sentindo ali necessidade de sofisticar a estratégia de investimento dele. Isso acontece muito na sua carteira? Com certeza. Quer ver uma coisa legal? Todo mundo fica muito preocupado com notícia, com mídia, né? Então eu fiz uma pergunta para um cliente hoje, que ele tem um ativo na carteira que é muito rentável. Lá, o primeiro dia útil de 2020, antes da pandemia, não tinha caído nada nem subido nada do mercado. Se você tivesse comprado 100 mil reais de dólar, e todo mundo fala do dólar agora, né? Quanto você teria agora? Na casa de uns 150 mil reais, 152 mil reais. Se você tivesse comprado uma ação de um banco X, que é uma ação de dividendos, esses mesmos 100 mil reais hoje valeriam 320 mil reais. Então, a gente vai ficar olhando para a mídia ou a gente vai seguir a filosofia e aportando e recebendo dividendos? Mais do que isso, essa mesma ação, que é um banco muito legal, ele... Pode falar o nome se quiser, não tem problema não. O Banco Amarelinho, só de dividendos... É um banco patriota? É um banco patriota. Só de dividendos, ele pagou quase 60 mil reais. Essa é a parte legal. Você investiu 100 e ele já te devolveu 60. Daqui a pouco você está com 4 anos. Você está com os ativos de graça. Então você não tem mais risco envolvido. O grande segredo, deixa lá. Vai recebendo dividendo, aporta. É uma mágica depois de tempos em tempos. Só que qual que é a dificuldade que eu vejo do investidor? Lá atrás, na pandemia, quando o ativo estava barato, estava largado,
aí ninguém quer. Aí quando sobe um montão, aí todo mundo quer. Sim. Não é, a gente gosta quando Quando tá dá. tudo destruído, que nem agora, por exemplo, o momento. Agora que a gente tem que ir lá e filtrar, o que tem o que é empresa sólida, boa, que está descontado? Agora é o momento. Quando tiver todo mundo feliz, ó, corre porque não está na hora. É isso aí. Então Eu tava até conversando com o Cacá hoje mais cedo, né? A gente estava falando sobre o cenário de taxa de juros e tal. E aí eu acho que a gente tem duas grandes oportunidades aqui nesse cenário. Então o Banco Central subiu de uma maneira muito forte a taxa de juros, trazendo uma alta de 1%, e já contratou mais duas de 1%, ou seja, a gente já sabe que em março de 2025 a taxa de juros do Brasil vai ser de 14,25%. Então a gente tem uma oportunidade muito boa em renda fixa para aquele cara que tem um horizonte de 0 até os 4, 5, 6 anos aqui, e essa mesma elevação ela deteriora ali os ativos de renda variável, né? As ações. Então, quem quer comprar dividendo barato olhando para os próximos 20 anos, também está com uma oportunidade muito boa. Tem aproveitado essas oportunidades? Eu acho que tem oportunidade para todo mundo, tá? Na renda fixa nunca teve tão bom aí de você pegar de 15%, 16% ao ano aí que está tendo agora. E na renda variável também. Eu vou te dar um exemplo. Ontem, a ISA CETIP, nossa antiga TRPL4, anunciou da quase R$ 2,30 de JCP. Isso no preço dele é quase 10%. Quase 10%. De uma ação no ano. Ela não faz só uma no ano. Então, por que não compra agora e aproveita o dividendo para ter lá na carteira, por exemplo? Então, tem vários ativos assim. O Banco do Brasil ficou ex na semana passada, mas tinha um dividendo também incluso. Isso. Então, tem vários ativos com essa oportunidade. Agora, o que eu vejo que é importante, eu não vou gastar todo o meu caixa agora, eu vou colocando aos poucos. E outra coisa que é legal, né? A gente tem que se habituar a gente ir fazendo os aportes, todo mês um pouquinho. Lá na frente, a mágica acontece, é natural. A gente vai comprando bons ativos a preços interessantes. Esse aporte recorrente, você considera que ele é um ponto-chave da estratégia de investimento em renda variável? Com certeza. É um dos assuntos que eu justamente reforço na minha primeira reunião com o cliente, porque a primeira coisa que a gente faz numa carteira de investimentos é formar reserva de emergência. Porque se tu vai comprar ação achando que vai vender daqui a 6 meses, não compre ação. Vá para renda fixa, vá para um CDB de liquidez, porque a ação precisa de tempo. A gente não sabe, e toda vez que eu vi gente comprando ação esperando que vai subir, quando ele precisou, estava para baixo. Estava para baixo. Então Isso é batata, né? Parece que o mercado sabe, é impressionante. Parece. A manteiga cai sempre virada para o lado do chão. Cara, isso é impressionante. Então é muito disso. Primeiro, a reserva de emergência. Deu uma dor de barriga, precisei do recurso, você tem de onde tirar. Aí depois você vai aportando todo mês. E faça num valor que você consiga ter essa disciplina, de preferência em débito automático. Chega no dia 1º, dia 5, dia 10, no dia que você escolher, automaticamente vai na conta. Aí você aloca isso. Eu procuro fazer isso para os meus clientes aí todo mês. Já deixa agendado, tudo bonitinho. E eu vou te dizer, tá? Faço inclusive a gente tem a carteira das filhas em casa. As carteiras que a gente menos movimenta, são as que têm mais resultado, inclusive. Isso aí. Isso é normal, né? Tem até um dado nos Estados Unidos que as carteiras que mais performam são a carteira dos mortos lá, né? O pessoal morre e acaba deixando uma carteira de ações e performa muito. Imagina, né? A gente trouxe o Banco do Brasil do 2020 para cá. Volta mais 5 anos para ver onde isso aí. Isso aí. É gigante o negócio. Então, eu gosto muito dessa análise quando a gente olha para ações assim, de brincar com essa história de viagem no tempo. Eu acho muito legal esse exercício, né? De que se você olhar para o Banco do Brasil hoje, a R$24, mais ou menos, a gente está falando de preços de 4 anos atrás. Né? Foi um bom. E ela dobrou de tamanho, né? Chegou a bater 35 pau. Né? Porque já teve o desdobro, né? Eu não estou nem considerando com o desdobro. Já teve o desdobro. Então, se não tivesse desdobrado, ela tinha chegado a R$70. Né? Então, chegou a bater 35, 36 pau e agora está 24. Então, é o preço de quase 5 anos atrás. Então, você regrediu no tempo. Mas será que a empresa, como empresa, voltou 5 anos para trás nos seus fundamentos, no seu faturamento, na sua distribuição de dividendo? Muito pelo contrário. O Banco do Brasil, eu só vejo resultado bom atrás de resultado bom.
E mesmo nesses preços está pagando mais de 10% de dividendo. O Brasil é fortíssimo no agro. Aonde está a carteira do Banco do Brasil? No agro. No agro. Então, é diferente de outros bancos. Lá ele tem um público muito fiel que vai junto com ele. É um setor muito rentável. Então, eu acho que eu fico muito tranquilo de estar com o Banco do Brasil. Sou muito patriota. É isso aí, é o banco do... Um outro número legal, Gilmar, essa mesma análise que eu fiz do Banco do Brasil, do primeiro dia útil de 2020, eu fiz da caderneta de poupança, no mesmo período. Então, 100 mil reais, quando a gente olha até semana passada, teriam virado 130 mil reais. E aí não é por conta disso, do rendimento da poupança. Aí eu fiz no primeiro dia útil de 2020 de novo, quanto foi a inflação do período dos 100 mil reais? Aí, 132 mil reais. Aí eu conto muito isso para o meu cliente, porque se você está com dinheiro na poupança, né, desde tal período, na verdade você perdeu o dinheiro, porque você não consegue mais comprar aquilo. Isso aí. E aí eu dou o exemplo justamente do Banco do Brasil. Tem exemplos ao contrário, por exemplo, gente que investiu em varejo, daí está com 10% desse valor ou menos. Então tem algumas coisas assim. Esse é o nosso trabalho, de mostrar o caminho para o cliente e onde é o caminho seguro. Onde é o caminho que a disciplina e a paciência vão nos levar ao sucesso. Então vamos ver se o Gaspa está alinhado aqui agora. Eu não combinei nada não. Boa. Mas a gente sabe que nós temos setores específicos que a gente investe e setores que a gente evita. Fala para mim, quais são os setores que a gente investe e quais são os principais que a gente evita? Eu vou diferente, tá? O varejo e aéreos eu nem olho, eu nem sei que existe. Por quê? Para dar uma ideia, uma dessas empresas, os mesmos 100 mil reais, ela valeria 8 mil reais, tá? Um grande varejista deste país, para não citar o nome. Perdeu 92% de... Então, enquanto o Banco do Brasil subiu 220%, tu perdeu 92%. Então, a gente gosta muito aqui de bancos, a gente gosta muito de elétricas, de saneamento, de telecom e de seguros. São todos setores bastante sólidos e que tem empresas muito boas ali, só tem que ter paciência. Fluxo de caixa garantido dentro dessas empresas, né? Por exemplo, do setor elétrico, você tem empresas que entram nos leilões, são projetos para 10, 15, 20 anos. Então, tem um fluxo de receita garantido. Previsível, né? E é natural que em algum momento ela precise investir para poder gerar essa receita no futuro. Então, tem os momentos para você ir aportar e depois você vai se beneficiar por muito tempo do resultado dessas empresas. Boa. E ela não tem que produzir nada, ela só tem que levar a energia de uma ponta a outra. Acabou esse o trabalho dela. Tá falando de transmissão. Só isso, aqui, né? só isso. É do que eu gosto. Isso aí. Eu gosto de filé mignon, não gosto de gordura. Boa. E dentro da assessoria ali que a gente entrega para o cliente, como que você chega até o cliente, como o cliente pode chegar até você? Eu vi que a gente está com um projeto legal de pai para filho, né? Que é um projeto que acho que é inspirado até nas suas crianças. Você busca fazer os investimentos para os filhos dos seus clientes. Como que funciona isso? Primeiro, né? A gente criou um projeto, para entender um pouquinho lá atrás, quando eu perdi o meu pai, ele tem a idade da minha filha maior, né? Então, 1 mês de diferença. Minha esposa estava com 8 meses de gestação. E eu lembrei da minha mãe. Minha mãe tinha 6 cadernetas de poupança. E aí eu comecei a lembrar, puta, como é que... Imagina se eu vi meu pai na UTI, 3 ou 4, 5 dias, parecia que ele estava normal. Meu pai tinha tido um AVC muito forte. Metade da cabeça estava preta, então ele não sairia mais de lá. Ou ele ia ficar numa cama, o mais provável é que ele falecesse, foi o que aconteceu 3, 4 dias depois, só que a gente foi vendo ele, parecia que ele estava normal. E eu comecei a pensar, e se acontecesse com o Gaspa? Ele teve um AVC durante uma cirurgia, a gente não sabe, a única coisa que a gente não sabe é da morte. Sim. Como é que a minha esposa faria com a criança para cuidar? Só tinha uma, né? Hoje tem 2. Hoje tem 2. Então, desde que a Rafaela nasceu, que é minha maior, eu já faço aportes recorrentes todo dia 1º para ela. Pai e a mãe fazem isso. Então, inspirado nisso, eu criei uma mentoria que chama Investindo de Pais para Filhos, justamente para apoiar que os pais façam um projeto financeiro para o futuro dos filhos. Seja porque ele vai estudar fora um dia, seja porque um dia ele vai abrir um negócio, seja porque foi para a educação,
Para você ter uma ideia, 80% dos jovens que chegam aos 18 anos para entrar no mercado de trabalho, eles não têm nenhuma reserva de emergência. Então, olha a dificuldade para começar a empreender num lugar tão desafiador que é o Brasil. Então, pensando nisso, eu criei justamente esse projeto onde eu acompanho esses pais a fazer justamente os investimentos para os filhos na carteira deles, para que um dia eles cheguem lá no seu objetivo. Para você ter uma ideia, a carteira da minha filha é a menor, da Helena. Eu tenho a Rafaela de 6 anos e a Helena de 4. A Helena, com os R$1.000 por mês, quando ela tiver 18 anos, a carteira dela vai ter quase R$700 mil. Então, e nesse meio tempo, eu vou ensinar para ela como é que o pai faz, como é que ele economiza, como é que ele guarda. Então, tem várias formas de fazer e o perfil de cada um. Eu adoro ações de pagadoras de dividendos. Então, quando chega todo dia primeiro, eu tenho comprado muito do amarelinho lá por consequência. Tem sido muito patriota. Tá bom o preço, né? Então, por isso. Então, basicamente esse é o projeto. Eu justamente vou dividir tudo que eu faço para a carteira das minhas filhas com os meus clientes da mentoria e vou pegar na mão para fazer junto com ele. Legal. Então, a gente vai ter 12 encontros anuais nesse processo de mentoria, onde eu vou me reunir com esses clientes, inclusive aqui de São Paulo presencialmente. Então, o projeto ele é justamente para isso. E tem uma coisa, né? Seja em ações, seja na renda fixa, o quanto antes, melhor. E aí tem uma outra coisa que é muito legal. Esse mesmo aporte da Helena para mim chegar em 600, 700 mil reais essa carteira, cada ano que eu procrastinar, que eu demorar para começar, são 70 mil reais que eu tirei do resultado dela no final. Não sei se você sabe disso. Você já fez a conta de trás para frente. Já. Pô, legal. Já. Então, se for para começar, decida e comece já. A gente gasta tanto dinheiro com coisa desnecessária, né? Não tenho conta de fazer R$1.000. Faça 500. Faça 100. Faça 100. Para gastar R$500 aqui em São Paulo Saiu na rua. Então não tem desculpa para a gente não fazer. Sim. A gente tem como fazer. Legal. Só que comece já. Legal. Gaspa, obrigado aí pela presença. A ideia era apresentar você para o nosso time aqui, para o público. E, sabendo do teu projeto aí, acho que é bacana mesmo mostrar e falar desse projeto. E uma última pergunta que a gente sempre faz aqui para o convidado é: qual que é a boa de 2025? A boa, de verdade, e eu gostaria que a CEMIG chegasse em 10,50. Essa é a boa para mim. Que caia, né? Quero que caia. É a ação que eu mais gosto da Bolsa. Ela, nos últimos anos, além do dividendo, ela bonificou. Por que é importante bonificar? Todo ano ela está distribuindo 20%, 30% de bônus para os acionistas. E a gente, o dividendo é por quantidade de ações. Então, todo ano eu estou aumentando a quantidade que eu ganho. Então, eu torço muito para a CEMIG chegar nos 10,50 para mim poder comprar mais. E o Banco do Brasil, já falei, né? Já tenho um bocado. Boa. Bom, obrigado, Gaspa. Obrigado a você. Espero que tenha gostado. Obrigado, prazer.